ao Santo Espírito a nossa mais profunda gratidão, porque na sua infinita sabedoria tem iluminado, abençoado as nossas vidas. Que nós possamos sermos agradecidos pela sua companhia no nosso viver diário. Nesse estudo, falarei um pouco. Existem alguns ministérios, seitas, que dizem que o seu ministério é a última porta, que não existe outro lugar, falando que a sua igreja, o seu ministério, é onde se encontra a verdade. E nesse estudo darei alguns conselhos, alguns esclarecimentos a este respeito. Mas prepare aí um copo com água. No final, vamos dividir as bênçãos, vamos participar junto, depois de consagrada esta água. Um grande percentual das pessoas que chegam dentro das igrejas chegam com a fé fragilizadas. Muitos foram levados pelo pai, pela mãe, algum parente. Outros foram porque quiseram casar, foram interessados por alguém do ministério. E eu diria que estes não conhecem as grandezas do Evangelho eterno. Muitos estudam com alguém do ministério. Esse estudo não vale, porque muitas dessas pessoas, desses ministérios, jamais irão falar contra o seu ministério. O bom é que nós pesquisamos, estudamos a palavra para encontrar o melhor lugar, um lugar mais adequado. Então estas pessoas que chegam dentro das igrejas com a fé fragilizada, sem conhecer nada da Bíblia, foi o meu caso. Quando cheguei na seita dos adventistas, cerca de mais de 40 anos atrás, eu não conhecia nada da Bíblia, nem sabia o que era Bíblia. E eles botavam na minha cabeça que aqueles que estudassem a Bíblia toda ficava louco. E foi assim que eu cheguei nesse ministério para estudar a Bíblia. Não conhecia absolutamente nada da Bíblia. Somente de ouvir falar. Então estas pessoas, quando vão frequentar estes ministérios, são fáceis de serem manipulados. Porque não estudaram o Evangelho, não conheceram o Evangelho através do Santo Espírito. E agora querem os senhores serem manipulados em um ministério. É só começar a frequentar o ministério
e eles darem um cargo para o senhor, para a senhora. Aí os senhores se acham a última cereja do bolo da noiva, mas não sabendo os senhores que os senhores estão sendo manipulados. Porque quando eles dão um cargo a alguém, é para segurá-lo, para fidelizar esta pessoa nesse ministério, para manipular este, através de muitas inverdades pregadas dentro das igrejas. E foi assim que fizeram comigo. Ao chegar na seita dos adventistas, por 20 anos ouvi eles dizerem: esta é a última porta, é a igreja profética, é a igreja da profecia, é a igreja de Deus, não tenho a outra. Como eu não conhecia nada da Bíblia, por 20 anos eu aceitei estas inverdades. E por 20 anos eles me seguraram, eles me manipularam lá. Então, aqueles que querem serem manipulados sem perceberem, é só chegar em um ministério e receber um cargo. É o tempo suficiente para as pessoas serem manipuladas. E aí, quando eu parei de congregar no ministério adventista, cheguei no ministério da Universal, eles quiseram me fidelizar, pastorear. Não, eu disse não. Mundial e outras denominações, se eu estivesse aceitado o convite para pastorear, dirigir algum ministério, estava eu sendo mais um pastor manipulado. Querem manipular um pastor, um homem, é só levar ele para o ministério, cursar teologia, dar um pedaço de papel para ele, dizer que ele foi formado em teologia e dar uma igreja para ele tomar conta. Pronto, está manipulado este. E vejam, senhores, cada um ministério forma os seus pastores. A formação pastoral deveria ser universal. O pastor cursou teologia, ele deveria estar apto para dirigir qualquer ministério. Isso não acontece. O pastor da Adventista não pastoreia na Batista, o da Batista não pastoreia na Assembleia. E aí vejam os senhores, os pastores manipulados que existem dirigindo as igrejas. E o que nós devemos fazer? Senhora, senhor, escute aqui, que gosta de igreja, é bom que goste de ouvir a palavra do Senhor. No livro de Oséias 4:6 fala que o meu povo perece por não ter conhecimento. Muitos estão perecendo e irão perecer por falta de conhecimento. Pessoas que estão dentro das igrejas manipuladas, porque receberam cargo, canta no coral, é um diácono, é a diaconisa,
faz o trabalho e não sabem estes que estão sendo manipulados. No livro de 1 Tessalonicenses 5, Eterno Criador, nos dê sabedoria para compreender estas verdades, Senhor, e colocá-las em prática no nosso viver diário. 1 Tessalonicenses 5, 21 a 24, o apóstolo Paulo fala que devemos abster-nos de todas as formas do mal, examinar todas as coisas e reter o que é bom. 1 Timóteo 3,15 fala da igreja do Senhor. Nenhum ministério tem as características da igreja que foi considerada a igreja de Deus aqui na terra. E o que o Senhor, a Senhora deve fazer? Não ficar enfurnado dentro de uma igreja, porque recebeu um cargo, se achar. Então os membros da Assembleia visitam a Batista, os Adventistas visitam outras igrejas, porque tem muitos que estão sendo manipulados dentro de certos ministérios, sem saberem que estão sendo manipulados apenas porque receberam cargo. Então é bom que as pessoas visitem outros ministérios. Não deixe colocar na mente do Senhor, da Senhora, que o seu ministério é o único ministério, é a última porta, é a igreja de Deus aqui na terra, conforme tem falado os adventistas. Os pastores adventistas, eles são trancafiados por 4 anos, cursando teologia, para dizerem somente aquilo que vai de encontro ao seu ministério. E eles saem do ministério como robôs, somente falando aquilo que agrada ao seu ministério. Não pode ser assim. E assim são os pastores das Assembleias Batista, Pentecostais, Universal. E aí, qual é o ministério mais correto? Qual é aquele que o Senhor, que a Senhora, que gosta, que igreja deve frequentar? Então, que o Senhor, que a Senhora não fique somente em um lugar, sendo manipulado através de um cargo, de algumas obrigações, mas saia, visite, conheça outros lugares. Existe um monopólio de igrejas. Uma igreja quer construir 3.000, 4, 5, 10.000 igrejas. Querem manipular, querem monopolizar o evangelho. E muitos que não têm nada a oferecerem, querem dominar o mundo com as suas doutrinas. E o Senhor, a Senhora, não pode serem manipulados com estas falsas doutrinas. Não deixamos nós
nos sermos manipulados neste ou naquele ministério por causa de um cargo, de uma obrigação, porque não sabem estes que através destas obrigações é o tempo para eles manipular a mente das pessoas. Então aqueles que chegaram em um ministério não conhecia nada da Bíblia, muitas vezes não conhece, devem continuar estudando, não sobre as orientações deste ou daquele pastor, mas pedindo sempre a direção do Santo Espírito. É o que eu tenho feito nesses estudos, buscado as orientações do Santo Espírito, porque este ou aquele instrutor, ensinador, pode ser que ele também foi manipulado, e o senhor, a senhora, não deve confiar nos ensinamentos de terceiros, porque o Santo Espírito é o mais confiável. Este jamais irá nos levar por caminhos tortuosos. Então, sempre que o senhor, que a senhora for estudar a palavra, busque as orientações do Santo Espírito, porque esse jamais nos engana, esse jamais irá nos decepcionar, mas os ensinamentos de terceiros não podemos confiar. Pegue aí o seu copo com água e vamos participar da bênção. Meu Pai, abençoe esta água, a água deste homem, a água desta mulher, que quando participarmos desta água, que ela seja a água da vida no nosso interior, para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Agora, olhe aí nas suas mãos. Vamos fazer a oração de libertação. Se o senhor crer, se a senhora crer e não foi liberta ainda, neste momento seremos para a glória do Senhor. Olhe nas suas mãos, meu Pai. Abençoe as mãos dessa mulher, deste homem. Quando colocarmos as nossas mãos no alto da cabeça, se houver ação de um mal, que este possa ser expulso para a glória do Cordeiro. Coloque as suas mãos no alto da sua cabeça, concentre a sua fé, meu Pai. Que as mãos desse homem, desta mulher, tenham fogo do Espírito, meu Pai. Consagre as mãos deste homem e desta mulher, que se houver um mal, uma amarração sentimental, uma amarração financeira, uma amarração, seja ela qual for, possa ser expulso para a glória do Santo Espírito. Fala, repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória do nosso eterno Criador. Joga as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai da minha vida sentimental, sai, sai, sai e não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, sabedoria, a proteção do seu viver diário para a glória do Cordeiro. Senhor te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.